Boa tarde. Eu não ouvi. Boa tarde. Nossa, peraí que doeu agora um pouco. Tudo bem? Tá começando a Tarrafinha. Um prazer receber vocês aqui no Teatro Guarani, a 15ª edição da Tarrafa Literária. E antes eu vou ter que agradecer. Agradecer é sempre bom, não pode esquecer de agradecer quem ajudou a gente a fazer a Tarrafa. Então vou agradecer o Itaú, a Geoterminais, a Diamante Energia, o Governo Federal através do Ministério da Cultura e a Prefeitura de Santos, claro. E continuando com meus agradecimentos, eu vou agradecer aqui pessoalmente também a secretária de Educação da cidade de Santos, Cristina Barleta. Aplausos para Cristina Barleta! Oi! Tudo bem? Então tá bom. É um prazer a gente estar aqui com vocês, fazendo parte da Tarrafinha, como o Zé Luiz falou, né? Trazer para vocês a oportunidade de vivenciar a literatura, o que é muito bom. Porque eu sei que nas escolas, nos núcleos, vocês também têm a contação de história. O que é a contação de história? Nada mais do que vivenciar a literatura, as nossas histórias, os nossos contos. E nós estamos aqui hoje para isso mesmo. E a gente trouxe um escritor, um ilustrador muito legal que vocês vão ter o prazer de conhecer. Eu também quero agradecer você por 15 anos de trazer para o nosso público, não só o infantil, mas o público adulto também, a Tarrafa Literária. E estender a vocês a Tarrafinha. É uma forma generosa de participar vocês daquilo que é essencial, né? A gente valorizar aquilo que é nosso, como essa pessoa que a gente está trazendo, né, Zé? Isso. Vamos começar com a atividade? Vamos? Vamos lá. Vamos ou não vamos? Tá bom. Então, antes da gente trazer a nossa atração principal, eu vou pedir para vir ao palco uma das coordenadoras do Santos à Luz da Leitura. Ela vai entrevistar o nosso convidado para vocês. Então, ao palco, Rita Nascimento! A Ritinha! Obrigada pela confiança. Eu quero agradecer também aos nossos professores, os nossos educadores, que são os responsáveis por vocês estarem aqui. Porque ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de muitas pessoas para que a gente possa realizar, né, Ritinha? Né, Zé? Esses momentos. Então, muito obrigado a todos os responsáveis por nós estarmos aqui. Muito obrigada a todos mesmo, viu, gente? Obrigada, Cris, pela tua presença. Obrigada a eu. Quer chamar o convidado? Vamos? Agora sim, né? O mais importante dessa tarde. Eles sabem quem é? Sabem! Então, vamos falar o nome dele? 1, 2, 3. Olha que chique, acho que você nunca teve. Aplausos! Será que você já teve seu nome chamado assim, Ricardo? Né, com coral, acho que você, com esse coral assim, acho que você nunca foi recebido, né? Esse coral ensaiado. Queridos, boa tarde mais uma vez, né? Novamente agradecer a presença de todos e todas, né? E é uma honra para nós da Secretaria de Educação, né, Cris, estarmos mais uma vez aqui participando da Tarrafinha, em nome também do projeto Santos à Luz da Leitura, que todas vocês e todos sabem o quanto nós primamos, tal qual a Tarrafa, por essa aproximação com a arte, com a literatura, com o autor, com as suas escritas, e hoje, mais do que nunca, né, Ricardo, com a sua poesia, que tanto já conhecemos há décadas, né? O Ricardo é aquele tipo de autor que dispensaria apresentações, pelo menos para nós, que somos adultos,
que já temos você na nossa trajetória, na nossa memória afetiva, e que agora isso começa também, né, a fazer parte, já começou até, da vida dos nossos estudantes também, que também já sabem que você é ilustrador, escritor, contador de causos, que faz peripécias, que faz um monte de coisa, eles já sabem de tudo isso, Ricardo. Então, agora, ficamos aqui com a sua palavra, por gentileza, para nós. O momento é todo seu. E depois, como vocês sabem, aguarde, a gente vai ter a segunda parte, que é para nós fazermos as perguntas, as curiosidades que vocês, né, nos mandaram e que nós vamos perguntar para eles, sim, tá bom? Então, vamos começar com bate-papo e depois nós vamos para as perguntas. Boa tarde a todos. Estou muito contente de estar aqui conversando com vocês hoje. Queria cumprimentar a todos, a Rita, a secretária, a Cristina, o José Luiz, todo mundo, tá? Estou muito contente. É o seguinte, gente, eu preparei, ali eu juntei umas ideias para falar com vocês, contar um pouco do meu trabalho, da minha trajetória, dos caminhos, como é que eu cheguei, como é que eu virei escritor, assim, né? E como é que foi a minha relação com a escola também. E depois vocês fazem as perguntas, e ainda vou mostrar um material também, vai ser uma coisa bem informal, né? Vocês, deixa eu pegar aqui a minha... Quiser alguma ajuda? Não, por enquanto não, obrigado. Olha, é o seguinte, vamos lá. Ótimo. Bom, a primeira coisa que eu queria contar para vocês é que eu comecei, como é que eu comecei a escrever, né? Fazendo a redação escolares, um pouco mais velho que vocês, eu diria que eu estava na 3ª série do ginásio, eu seria a 7ª série, talvez, uma coisa assim, né? Fazendo as redações escolares. Eu não era bom aluno, confesso, eu era mau aluno, para falar a verdade, né? Meio, sei lá, inquieto. Mas eu tirava boas notas nas redações. Isso me chamou muito a atenção, porque era praticamente a única boa nota que eu tirava era nas redações. Os professores valorizaram isso, foi importante para mim também, né? Então, veja que interessante isso. Quando eu resolvi fazer redações por conta própria. Já que eu tirava boa nota, eu gostava de fazer, comecei a fazer pequenos versos ou pequenos textos em casa, sem ninguém pedir. A partir desse momento, eu passei a ser um outro leitor. Eu comecei a ler como quem escreve. Experimentem fazer isso vocês. Quer dizer, olhem o texto que vocês... Qualquer livro que vocês leiam, qualquer texto, vocês lerem o texto olhando assim, como é que esse cara escreveu? Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, um diálogo que, de repente, eu olhava, parecia que eu estava vendo as pessoas falando na minha frente, e era um diálogo escrito. Outro chatíssimo, eu falo, pelo amor de Deus, troço mais chato impossível. Então, eu comecei a reparar as diferenças entre os escritores, né? No início, né? Eu estou falando, eu era um moleque ainda, 15 anos, sei lá quantos anos eu tinha, né? Mas eu comecei a prestar atenção nisso, a diferença entre o texto da prosa, né? O texto escrito, um conto, uma coisa assim, e a poesia. Comecei a perceber que a poesia tinha coisas inacreditáveis, assim, o jeito que as pessoas escreviam eram diferentes, né? Sobre poesia, eu preciso contar o seguinte: o meu pai tinha uma biblioteca muito boa, que ele era professor universitário. E ele lia, quando era criança, comigo e meus irmãos, quadras populares. Isso, para mim, foi uma maravilha, uma introdução à literatura, na verdade, e à poesia. Tá? A gente lia junto, ele tinha uns livros com quadras, recolhas, né? E quadras populares, ninguém sabe quem inventou. Por exemplo, jurei, juraste, juramos, juramos, jurei, juraste, quebrei, quebraste, quebramos, quebramos, quebrei, quebraste. Ou então, fui na feira comprar uva, encontrei uma coruja, eu pisei no rabo dela, me chamou de cara suja. Aquilo está na minha cabeça até hoje, entendeu? Sei várias quadras que eu aprendi com meu pai. A gente gravava, às vezes, pegava um gravadorzinho, um michuruco que ele tinha lá, e eu e os meus irmãos, cada um lia uma quadra. Tá? E isso foi uma introdução para mim ao texto, a maneira de escrever. Eu olhava tudo aquilo, aquele ritmo, né? Porque a quadra tem um ritmo, uma rima, etc. e tal. Então, a primeira coisa que eu queria contar para vocês é isso. Segunda coisa que eu queria dizer para vocês podem ter certeza disso, tá? Eu aposto com vocês.
vocês estão na escola para aprender a colocar suas ideias no papel. Isso não significa que vocês vão ser escritores, necessariamente. Qualquer profissão que vocês tenham, quem sabe colocar as ideias no papel, se dá bem. Porque colocar as ideias no papel significa aprimorar a própria ideia. Veja bem, eu tenho uma ideia. Eu pego e escrevo essa ideia no papel. Aí eu olho a ideia, no dia seguinte eu dou uma lida de novo. Ela é professora, ela sabe disso. Os professores fazem isso. Ela faz um relatório para a escola, por exemplo, ela dá uma olhada, aí ela bota no... Ah, não, mas faltou tal troço. Aqui não, acho que está demais, isso aqui eu vou tirar. Então, o cara é médico. Se ele sabe colocar as ideias dele no papel, ele leva uma vantagem até, entendeu? Porque ele pode mostrar o que aconteceu numa operação para os outros médicos, uma experiência que ele teve. Se ele é engenheiro, mesma coisa. Se ele é arquiteto, advogado, qualquer profissão. Vocês não fazem redações escolares para serem escritores. Vocês fazem as redações escolares e levem a sério, façam mesmo, porque vocês estão aprendendo a colocar suas ideias no papel. Agora, veja bem, colocar as ideias no papel é uma coisa. A outra é, vamos pensar um pouco em ideias. Por exemplo, a professora chega, a Rita chega para você e fala assim, olha, tem uma ótima ideia. Vocês vão fazer uma redação sobre minhas férias. Tudo bem. Vocês podem ir para casa e falar assim, minhas férias dentro do armário. Aí vocês chegaram lá dentro, vocês ficaram um mês dentro do armário morando, faz de conta. Isso é ideia. Aí você fala assim, faz de conta que eu encontrei uma camisa furada, entendeu? Numa gaveta. A camisa estava chorando, assim, as camisas novas me desprezam. Só porque eu sou velha e toda rasgada, entendeu? E as meias, e a gaveta das cuecas. Vocês podem inventar. Por exemplo, sei lá, minhas férias em cima do telhado. Por que não? Minhas férias no alto de uma árvore. A minha vida se o meu pai trabalhasse num circo. Faz de conta, ele não trabalha num circo, mas faz de conta que ele trabalha num circo. Como é que seria a minha vida num circo? O que eu faria? Vocês podem inventar, vocês têm que aprender a inventar. Vocês têm condição total de fazer isso. Cada vez que vocês colocarem uma ideia inovadora no papel, vocês estão levando uma vantagem, vocês estão tendo um lucro, porque vocês estão desenvolvendo a sua maneira de pensar. Tá? Então, lembre-se disso, é muito importante, é uma coisa simples. As ideias já estão em vocês. É uma questão de saber tirar as ideias para fora. Terceira coisa aqui, já falei isso. Botei aqui, estudantes não são depósitos, que a escola enfia na cabeça de vocês, como se fossem umas caixinhas de papelão, e a escola vai botando lá língua portuguesa, matemática, não é nada disso. Vocês estão na escola para articular esse conhecimento e ter ideias novas, porque, veja bem, vocês vão ter que ter ideias. Eu tenho 74 anos. Não é possível que vocês cresçam e tenham as mesmas ideias que a minha geração já teve. Seria uma burrice total. Vocês estão na escola para aprender a pensar, para um determinado momento, quando vocês estiverem preparados, terem ideias que nós adultos não tivemos. É disso que se trata. É simples assim. Porque estão vivendo em outro tempo. Lógico. Vocês têm que ter ideias, por exemplo, eu costumo fazer, é que eu não estou enxergando bem vocês, que a luz está contra mim, mas, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui, se tem algum aluno aqui. Você mesmo aí de óculos, como é que você chama? Você? Você ali. Levanta a mãozinha. Você, isso, Como é você. que você chama? Rafael. Rafael, quantos anos você tem? 9. Você sabia que você vai ser avô? Você já pensou nos seus netinhos? Não, olha, falando que Você vai, você pensa que não vai, mas você vai. Entendeu? E quando você tiver os seus netinhos, e vocês outros que estão dando risada também vão ser avós, esse que é o problema. Então, vocês pensando nos seus netos, vocês querem que os seus netos tenham um mundo melhor do que esse de hoje ou pior? Melhor, pô, é óbvio. Pô. Seria muito egoísmo você querer um mundo pior para os seus próprios netinhos. Pô, né? Então, nós vamos ter que ter ideias, entendeu? Nós, adultos, temos as ideias que a gente pode ter, que a gente conseguiu ter, pela nossa competência e pela nossa incompetência, e vocês vão continuar a ter essas ideias. Tá? Então, lembre-se disso, é sério, eu estou falando sério. Nós estamos no mesmo barco, entendeu? Nós estamos tentando fazer com que esse navio vá melhor. Né?
E nós precisamos das suas ideias. Fala, você está com a mão levantada? Ah, não, você está com a mão levantada só para dar uma espreguiçadinha. Tá bom. Olha, outra coisa que eu quero falar para vocês, eu não contei aqui o relógio, mas tem tempo. Fica tranquilo. Eu queria contar para vocês uma coisa importante. Veja só, vocês têm acesso a livros didáticos. Vocês aprendem, os livros são livros importantíssimos, sem dúvida. Eles ensinam a matemática, eles ensinam a língua portuguesa, a geografia, etc. e tal. Vocês têm os livros didáticos, tá, na escola, né? Muito bem, esses livros, veja que interessante isso, eles estão escritos na capa para que eles servem. Eles são úteis. Eles sabem o que eles querem fazer, e mais, eles querem que 100%, que todos os leitores que leem o livro tenham a mesma leitura, uma leitura só. A água ferve a 100 graus. Todo mundo tem que aprender que a água ferve a 100 graus. Não quero chegar, não, mas eu acho que é. Não, não tem acho. Estuda aí, cara. Entendeu? 2 mais 2 é 4. Fim. É disso que se trata. Tá? Muito bem. São ótimos, importantíssimos esses livros. A literatura não é assim. A literatura fala de assuntos que ninguém pode ensinar direito. Tá? Então, o que acontece? Cada um de vocês pode ter uma interpretação diferente. Eu vou ler uns poemas aqui depois para vocês sentirem isso que eu estou falando. É importante diferenciar. Não é que um é melhor que o outro, não estou falando isso. Estou falando que é importante para o leitor, para se vocês querem ser leitores um dia, vocês vão ter que saber diferenciar muito bem o que é um livro técnico, um livro didático, um livro que quer ensinar coisas, e é muito importante, tá? Dos livros que tratam de assuntos que eu chamo que ninguém sabe. Por exemplo, vamos supor que aqui entre vocês, um aluno se apaixona por uma aluna. Só que a aluna é apaixonada por outro cara. O que fazer diante disso? Esse é um assunto que a professora não vai ensinar, não vai ser a Rita que vai chegar lá e vai explicar para vocês o que é a paixão, anotem aí. Não vai dar, é inexplicável. Entendeu? Esse assunto ninguém sabe. Nem você sabe, nem eu sei, nem a Rita sabe, nem ninguém sabe. Não é que nem uma matéria escolar que você vai lá, ensina e dá tudo certo. Não é isso. São assuntos humanos, complexos e simples, porque todo mundo participa dele. Então, veja só, eu anotei aqui alguns, né? Mas, por exemplo, as paixões humanas, a busca do autoconhecimento, todos nós, vocês estão buscando se conhecer, porque vocês são jovens, têm 10 anos, 11 anos, sei lá o quê, né? Mas eu tenho 74, eu nunca tive 74 anos antes. Eu também tenho que aprender. Então, na verdade, vocês, os seus pais, os seus avós, todo mundo, nós estamos aqui aprendendo, caras. Nós estamos aprendendo a viver na nossa condição. É bom saber disso, né? É bom você olhar para o seu avô, o seu pai, e falar, pô, esse cara é um aprendiz, como eu. Ele sabe mais coisas em certos campos, ok? Tá? Então, são assuntos que eu quero deixar, por exemplo, humilhar uma pessoa. Alguém gosta de ser humilhado? Ninguém gosta de ser humilhado. É um ponto comum entre pais, filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Ninguém gosta. Agora, vocês imaginam uma criança que, por exemplo, sofre racismo. Ela acorda, ela de repente percebe, ela não sabia, mas um dia ela percebe que ela sofre racismo, porque ela é negra ou porque sei lá por quê. Tá? Alguém gosta de ser humilhado? Não. Então vamos evitar. Vamos evitar ser idiotas ao ponto de ser racista, porque, aliás, não tem base em nada. Apenas é um atestado de burrice que vai de pai para filho. Tá? Então, mas a fonte do racismo não é ficar discutindo isso e aquilo. É o seguinte, você gosta de humilhar? Pô, não gosta. Ninguém gosta de ser humilhado. Então, não vamos ser racistas, porque o racismo humilha pessoas que não têm nada a ver, não tem culpa de ter a cor da pele diferente, ou é judeu, ou uma besteira dessas aí. São seres humanos. Todos gostam de conforto, todos se apaixonam, todos não gostam de dor no corpo, todos têm sonhos, têm medos, é tudo igual, nós somos seres humanos, entendeu? Lembre-se disso. Até quando vocês forem fazer os seus textos na redação, ou quando vocês forem estudar qualquer coisa, é legal saber que nós somos irmãos, entendeu? Como seres humanos, né? E a literatura nos aproxima muito, né, Ricardo? A literatura trata, porque ela trata dessas questões, trata né? dessas questões, e é a seguinte, olha que interessante, a literatura,
ela trata de indivíduos mesmo, experiências individuais. Se vocês pegarem a literatura, por exemplo, falando de livros para criança, né? Por exemplo, Peter Pan. É um ser único. Ele tem lá as ideias dele. Emília, menino maluquinho. Pode reparar que a literatura não generaliza. Ela não fala assim, o corpo humano, que é um livro didático, que fala assim, o corpo humano, os homens têm pulmões. Bacana, tudo bem, entendeu? Mas, por exemplo, um cara apaixonado, o que adianta saber que a mulher amada tem pulmão? Zero, tem cromossomas, tem átomos. Zero, não interessa absolutamente nada. Quero ler para vocês um texto que eu tenho em casa, isso eu não tirei de algum lugar, eu tenho na minha própria casa, é um texto que deve ter sido de avós ou bisavós meus, que foi guardado e meu pai encadernou e eu tenho até hoje. Eu vou ler para vocês, porque ele é importante, veja só. Um livro didático isso aqui, tá? Um livro que as crianças tinham na escola para estudar. Nem todos os homens têm a mesma cor. Não é igual a sua maneira de viver em toda parte. Tem costumes e hábitos diferentes. Os negros matam as aves e os animais com flechas porque não têm espingardas. Os povos selvagens precisam, às vezes, de ser castigados, porque são maus. Não sabem ler e escrever porque não querem. Isso aqui eu tirei do livro. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa importantíssima. O conhecimento técnico, digamos assim, dos livros didáticos, ele é muito importante, mas ele tem que ser atualizado periodicamente. Os costumes vão mudando, as pessoas vão mudando. Isso aqui é um texto do tempo da escravidão, do tempo das colônias na África, sei lá, é um livro português, tá? De Portugal, né? Então, acontece o seguinte, os textos de literatura, não. Romeu e Julieta se apaixonaram em 1600 e tanto. Era um amor proibido, né? Porque as famílias eram inimigas. Hoje, aqui em Santos, pode ser que tenha famílias que, por alguma razão, não querem aquele namoro. É o mesmo problema. É igualzinho. Então, os contos populares, isso acontece direto, são assuntos que a literatura traz, né? São os assuntos que ninguém sabe, que, na verdade, o máximo que você pode fazer com um livro de literatura é atualizar o vocabulário, porque às vezes é uma linguagem muito antiga, a gente não entende direito. Mas os assuntos que ninguém sabe são assuntos que permanecem. As famílias, são amores, são dúvidas, são sonhos, são medos. Todos nós conhecemos. Tá? Uma coisa que eu queria dizer para vocês, veja bem, é muito comum, eu ouço, a Rita deve ouvir também, e vocês também devem ouvir, na verdade, todos vocês. O cara chega e fala assim, não, isso é ficção, isso é utopia, isso é besteira. Veja bem, vocês sabem que utopia, né? Utopia é sonhar com um mundo que não existe, mas poderia existir. Tá? É uma utopia. Não existe hoje, mas um dia talvez a gente tenha um Brasil melhor, por exemplo. Tá? Por exemplo, educação de qualidade para todas as pessoas, o que vai fazer com que as pessoas tenham uma igualdade de oportunidades. Né? Essa é a ideia da educação. Não temos no Brasil isso ainda, infelizmente, mas lutamos para ter. Outros países já chegaram bem perto disso. Para vocês terem uma ideia, na Alemanha, que é um país que eu já fui algumas vezes, uma vez eu perguntei para um cara lá, mas vem cá, como é que é a escola pública e a escola privada aqui? O cara olhou, escola privada? Tem, mas todo mundo vai nas escolas públicas. A maioria absoluta. Pelo que eu entendi, lá é assim, por exemplo, se o sujeito é francês, e ele quer que os filhos tenham uma formação na língua francesa, porque depois ele vai voltar para a França, aí ele tem a escola, ele vai numa escola francesa e paga um pouquinho. Um pouquinho, porque a escola tem subsídio público, mesmo assim. Então, isso é utopia. Utopia é uma coisa bacana. Por exemplo, se eu falar, eu vou dizer para vocês o seguinte, a utopia, o que antes era uma utopia, hoje é uma realidade. Por exemplo, se eu dissesse, em 1700, há muitos anos atrás, 300, 400 anos atrás, que eu tinha um aparelhinho, que é esse aqui, ó, que acho que vocês conhecem, e que eu posso agora
pegar esse raio desse troço e ligar para um amigo que eu tenho na Alemanha, e o cara vai atender, né, e falar comigo. Há 300 anos atrás, se eu falasse isso, sabe o que ia acontecer? Eu ia ser preso, torturado, iam dizer que eu tenho pacto com o diabo, e ia ser enforcado, simplesmente, pura e simplesmente, por causa do meu celularzinho, que hoje todo mundo tem. Então, veja só, a utopia do passado é o presente. E a utopia do futuro nós vamos criar aqui agora. É assim, por isso que eu falei para vocês que nós esperamos que vocês tenham ideias que nós adultos não tivemos. É isso. É simples assim. É verdade. É isso mesmo. Nós queremos ter ideia. Poxa, eu mesmo, quando eu era criança, da idade de vocês, nem sonhava em pensar no raio de um celular. E ela tem a ver com esperança, né, Ricardo? Esperança. A utopia tem a ver com a esperança. É aquilo que a gente não desiste, que a gente quer que aconteça. Pode ser que seja amanhã, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Ela faz com que a gente sempre continue indo ao encontro daquilo que a gente quer. Que a gente quer, que a gente sonha que seja uma coisa melhor, não só para nós individualmente, cada pessoa. Isso é um assunto também que eu gostaria que vocês pensassem. Quer dizer, nós temos interesses pessoais, é verdade. Mas nós temos o interesse público também. Nós vivemos numa cidade, nós vivemos num país. Então, nós temos essa dualidade, todos vocês têm, eu tenho, a professora aqui tem, todos nós temos. É assim, nós temos interesses pessoais, que são válidos, e nós temos interesses na vida social. Uhum. Que, por exemplo, interesses comuns, né? Viver numa sociedade em que não há felicidade pública, todo mundo está infeliz, só eu que estou feliz, ou poucas pessoas, não vai dar certo. Simples assim, entendeu? Não vai dar certo. Então, é uma utopia imaginar que a gente possa viver numa sociedade em que, vamos assim, resumindo assim, os interesses individuais e os interesses públicos tenham possam pelo menos conviver. Isso seria uma sociedade boa, uma sociedade melhor. Tá? É uma utopia. Por que não? Não é proibido sonhar. Que eu saiba, pelo menos não. É permitido e se deve, né? Olha, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu falei de literatura, então, livros didáticos nós sabemos. Eu vou ler um textinho curto aqui para vocês. Esse aqui é um trecho de um poema. Nem é para crianças, tá? Não é para gente de 11 anos, de 10 anos, mas vocês são inteligentes e vão ouvir e entender tudo. Chama-se No Caminho com Mayakovsky, o poeta Eduardo Alves da Costa. É um trechinho, tá, do poema. Prestem atenção nesse poema. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer mais nada. O que é isso? Não é verdade, não aconteceu isso aqui, mas não. Então, eu fiz aqui uma lista aqui, olha. Nós estamos falando de quê? Da guerra do Hamas contra Israel? Estamos descrevendo a velhice, que a velhice é uma invasão braba. Vão nos roubando tudo. Eu posso dizer para vocês. Estamos remetendo a bandidos que podem entrar em nossas casas. Estamos falando de piolhos. Pode ser. Estamos tratando de traficantes de drogas ou da própria droga, que é uma invasão também na nossa vida e que nos causa dependência. Estamos diante da invasão de doenças como o Covid. Estamos falando de quê exatamente? Essa é a riqueza da literatura. É a possibilidade de eu ler um texto e interpretar ele das diferentes formas. Tá? Lembre-se disso. Há textos que dizem a água ferve a 100 graus. Não tem discussão. 5 mais 5, 10. Acabou. O cara chega, não. Quanto é 5 mais 5? 83. Errou. Errou feio. Precisa estudar. Está errado. 5 mais 5 é 10. Mas diante de um texto desses, não. Nós temos que interpretá-lo, etc. E tal. Vamos adiante.
E quanto mais, me permita fazer um parênteses, Ricardo, e quanto mais a gente conhece do mundo, é curioso para tudo que está ao nosso entorno, quanto mais a gente lê, mais interpretações possíveis Sim. nós vamos fazer daquilo que chega até nós. Sim. Por isso que a leitura é tão importante. Acho que o que a Rita falou é interessantíssimo. Veja só, por exemplo, está certo, uma pessoa inexperiente, ela vai ouvir esse texto, talvez ela pense em pulgas, porque na casa dela tem pulgas. Uma pessoa que já ficou doente, por exemplo, do Covid, ela fala, pô, isso aqui me lembra o Covid. Vai ampliando. Ela também pensaria em pulgas, mas ela pulgas e Covid. O outro, de repente, tem drogados perto da casa dela, sei lá, dessa pessoa, uma coisa difícil, ela vê essas pessoas na rua perambulando atrás de drogas e coisas assim, ela vai pensar em outras coisas e por aí vai. Tá? Então, vejam a importância da ficção, porque eu falei assim que a ficção... E outra, a utopia, que eu falei antes, quer dizer, ideias para um mundo melhor do que esse que nós vivemos, ela é baseada em quê? Na capacidade que a gente tem de fazer ficção. É um recurso humano, a ficção. Entendeu? Que é o que você falou lá no começo, naquela redação que eles podem fazer. Sim. O Ricardo está falando de ficção. A gente falar que nós passamos as nossas férias dentro do armário é uma ficção, porque ninguém passa as férias dentro do armário. Mas não é bacana, numa escrita, que Mas a gente você está possa fazendo um falar sobre isso? exercício de criatividade. Exatamente. Né? Isso aí. Então, eu anotei algumas coisas aqui, a busca do autoconhecimento, ou seja, cada um de nós, vocês, eu, a Rita e todo mundo, está procurando se conhecer melhor. Já pensou se chegarem no restaurante, o garçom pergunta, o que você quer? Não sei. É dose, né? Quer dizer, o cara não tem autoconhecimento nenhum, pô. Zero. Não, a gente vai num restaurante e a gente procura alguma coisa que a gente queira, porque a gente sabe que gosta, etc. E tal. Eu botei aqui a construção da própria voz, por exemplo. Cada um de nós, cada um de vocês, mas eu também, estamos permanentemente mudando, porque a vida vai indo, nós estamos adquirindo experiência, etc. E tal. Então, a nossa voz, nós vamos reconstruindo essa voz. Que bom! Nós não temos uma voz fixa, nós estamos construindo essa voz, lendo. Então, a Rita falou muito bem, quer dizer, quanto mais a gente lê, a gente tem outras ideias que aparecem e se incorporam, que entram na nossa cabeça e ampliam a nossa visão, e por aí afora. Botei aqui o humor, por exemplo. É raro a gente pegar um livro didático e dar muita risada. Aliás, não dá risada nenhuma. Né? Mas o humor é muito bom, é muito importante, é um recurso humano. Eu tenho um teórico da literatura que ele fala assim, quem diz que quem não ri não diz a verdade? O riso diz a verdade também. Pode-se dizer uma belíssima verdade, por sinal. E por aí vai, sentimentos humanos, como a paixão, eu botei várias aqui, vaidade, humilhação, etc, etc e tal. Por exemplo, eu vou contar para vocês aqui uma história, posso contar? Não sei se vocês conhecem essa história. É o rei que virou vaca. É o seguinte, um rei, um dia, acordou de manhã, chamou os seus ministros e falou o seguinte, eu sou uma vaca, eu quero ser morto, quero que a minha carne seja cortada e distribuída para o povo. Os ministros falaram, pelo amor de Deus, o rei pirou. Aí falaram, não, fica calma aí, toma uma água, e saíram e ficaram sem saber o que fazer. E os dias se passaram e o rei começou a ficar bravo. Ele falou, pô, ninguém obedece nesse reino, quem manda aqui sou eu sou o rei. Eu quero ser morto, já disse, e vou repetir, eu quero ser morto. Quero que a minha carne seja cortada e distribuída para o povo. E ninguém obedece. E falou o seguinte, e se não me obedecer, eu vou fazer uma coisa, eu não vou comer mais. E começou a emagrecer, coitado, fraquinho, já gritando, mugindo pelo palácio. Um problema. Um dia os ministros, desesperados sem saber o que fazer, souberam que um homem sábio estava visitando o reino. E foram consultar o cara e explicaram a situação. O homem sábio ouviu e falou assim, não, é o seguinte, eu vou conversar com o rei. Foi lá, entrou no quarto do rei, o rei, coitado, já fraquinho, estava deitado na cama. Ele falou, o senhor é o rei? Sim, o que está acontecendo? Não, é o seguinte, eu vou explicar pela última vez. Eu sou o rei, quem manda aqui sou eu quero ser morto, quero que a minha carne seja cortada e distribuída para o povo e ninguém me obedece. O sábio falou, não, está errado. O senhor é o rei, quem manda aqui é o senhor. Vai ser obedecido já. Chama o açougueiro. Entra um açougueiro de 2 metros de altura com uma faca desse tamanho aqui.
entrou lá e falou, cadê a vaca? O rei falou, estou aqui. O açougueiro chegou para mim, essa vaca está muito magra. Olha a perninha dela, pegou a perna do rei. Ah, não. É o seguinte, primeiro tem que engordar a vaca, ela tem que se cuidar, ficar forte, etc. Então, quando ela estiver no ponto, vocês me chamem que eu mato e corto a carne. Foi embora, o rei começou a se cuidar, começou a ficar forte, esqueceu que era a vaca e ainda reinou por muitos e muitos anos. É uma história. Mas essa história existiu? Não. Mas todos nós, de repente, compreendemos essa história, podemos nos identificar. Às vezes nós sentimos até uma vaca. É assim. Ainda bem que isso passa. Ainda bem que isso passa logo, né? Às vezes não dá uma vontade. A gente já se sente melhor no dia seguinte. Dá uma mugidinha. Olha, gente, mais ou menos o que eu tinha para falar é isso. Então, acho que vamos fazer as perguntas que nós selecionamos para você. Estamos aqui com perguntas das crianças. Um poema? Claro, você que manda. Eu selecionei alguns poemas aqui, eu estava olhando agora. Eu gostaria de ler esse poema, porque nós vivemos num tempo que está tão difícil. Esse é um poema que eu tenho num livro meu que chama Ninguém Sabe o que é um Poema. Vou ler para vocês. E aí eu fecho a minha fala, tá bom? Chama-se Pezinho de Violência. Ou foi por falta de ideia, ou falta de inteligência, só sei que o cara plantou no jardim da própria casa um pezinho de violência. Não só plantou, mas cuidou. Não só cuidou, protegeu, cercou, limpou e tratou, podou, adubou, regou. E o tal do pezinho cresceu. Cresceu e foi se alastrando, pegando de qualquer jeito, brotando por todo lado, germinando, florescendo na casa do tal sujeito. De uma semente de nada brotou briga, discussão, nasceu discórdia, disputa, deu inveja, deu maldade, covardia e traição. E saiu soco e supapo, deu tapa, murro, pancada, chute, rasteira, porrada, cacetada, cusparada, facada, tiro, pedrada. E no jardim deu despeito, injustiça, omissão, ingratidão, desrespeito, tortura, crime, ameaça, falsidade e humilhação. E veio a dor, veio a mágoa, do ódio cresceu vingança, floresceu raiva e rancor, ressentimento, revolta, um não para toda a esperança. Certo dia, o tal sujeito, no jardim que tinha feito, encontrou a sua sorte. Da flor vermelha de sangue, ele, enfim, colheu a morte. É isso. Obrigado. Bom, vamos lá, então. Ricardo, muitas perguntas para você. Vamos ver quantas conseguiremos fazer hoje. Tá bom. Temos aqui a curiosidade, né, de alguns alunos, Tayla, Matheus, da UMI Mário, Gabriele, da UMI Leonardo Nunes, perguntando com quantos anos você começou a escrever? Então, aquilo que eu contei, eu percebi que eu gostava de escrever quando eu estava mais ou menos na hoje seria na 7ª série, no meu tempo era terceiro do ginásio, né? Então eu percebi que fazendo as redações escolares, eu percebi que eu gostava de escrever. Eu só fui publicar meu livro com 30 anos, tá? Aí eu tinha, sei lá, 14 anos. Estou falando durante esse tempo eu fui escrevendo. Eu tenho um livro que chama-se Um Homem no Sótão, que eu escrevi a primeira versão dele, que é a versão, na verdade, eu mudei pouca coisa até. Eu escrevi quando eu estava no colegial, mas só publiquei quando eu tinha 32 anos. Mas então é isso. Vão guardando tudo que vocês estão escrevendo. Vocês vão escrevendo, vão lendo, importantíssimo, leiam. Aí quando cansou um pouco, lê mais. Alguém faz diário aqui? Olha, bastante gente.
essa é uma escrita também muito bacana, né? Que é legal a gente guardar para depois, no futuro, a gente voltar lá, ver o que a gente colocava, né? Como a gente estava falando nos nossos diários, nesses relatos aí do dia a dia da nossa vida. Sim, não, meu pai era autor. Isso foi uma facilidade total para mim, preciso contar isso. Acontece o seguinte, o meu pai era professor de geografia da Universidade de São Paulo. E ele escrevia livros de geografia. Eu mesmo estudei nos livros do meu pai. O que acontece? Eu via o meu pai, quer dizer, ser escritor para mim não era nada de tão, entendeu? Como não é, na verdade. Porque o meu pai escrevia. Eu via lá meu pai escrevendo em casa, eu ia nas editoras com meu pai muitas vezes. Então, era muito familiar a ideia de um dia escrever um livro e trazer para casa, como meu pai fazia, ó, saiu o meu livro, né? Então, isso é uma coisa importantíssima, assim, para mim, foi um facilitador, né? É que nem um cara que é filho de um médico e resolve fazer medicina, é fácil, né? Conversa com o pai conta a experiência, aconteceu isso, aquilo. A vivência é mais fácil. Eu noto que, às vezes, as pessoas falam do escritor como se ele fosse um cara assim, de outro planeta, uma coisa assim. Não é nada disso. É uma profissão. É uma profissão como qualquer outra, na verdade. E quanto mais a gente está próximo, né, dessa escrita, e quando a gente não tem, talvez, esse privilégio de ter alguém na família Sim. que escreve, mas, de qualquer forma, nós estamos, assim, lendo livros que chegam até nós, na biblioteca da escola, em algum lugar que a gente possa se aproximar da leitura, também é algo que nos aproxima da mesma forma, né? Quem gosta desses espaços de leitura, está lá sempre, também vai se aproximar de alguma maneira, além, né, disso que o Ricardo está contando, que ele teve essa facilidade ainda maior de ter alguém em casa. Facilidade. E outra, concentração também, porque o trabalho do escritor é muito solitário. E eu vi o meu pai solitariamente no escritório. E meu pai fumava cachimbo, um cheirinho de cachimbo no ar, e ele lá datilografando, olhando livros. Então, a minha vida é assim hoje, só que eu não fumo cachimbo. Escapei desse mal. Não tem importância, nunca é tarde também. Vou deixar para você o cachimbo. Ai, querido. Agora, temos uma próxima pergunta aqui, de vários alunos da Umimari, do Leonardo, Vitor, Caterine, a Melissa, Maria Eliette, o Júlio César, vários fizeram a mesma pergunta, que querem saber de onde vêm as inspirações para as suas histórias. Não gosto da palavra inspiração. Porque parece que o cara está andando na rua, põe, né? Entendeu? Vai lá, escreve, não é nada disso. Eu gosto de inventar histórias, é uma característica minha, imagino que de todo escritor. Então é uma diferença já, né? Tem cara que gosta de fazer outra coisa. Eu gosto de imaginar uma coisa, e se acontecer esse tipo de coisa assim. Então eu tenho as ideias, anoto essas ideias, às vezes ficou anos a ideia lá parada, aí de repente eu lembro da ideia, vou lá, mexo, não sei o quê. Eu tenho só para dar um exemplo prático, né? Eu lembro que eu torço pelo Santos. E eu vi o Pelé jogar, gente, ao vivo ali no estádio, né? Muito bem, um dia eu estava vendo Santos e Cruzeiro pela televisão, e o Cruzeiro tinha um lateral direito chamado Nelinho, que era um assassino, um dos maiores chutadores que eu já vi na minha vida. E eu ficava rezando para o cara não fazerem falta perto do gol do Santos, né? E segundo, que ele chutar fora. Daí eu pensei comigo, que se ele chutasse a bola fora do estádio, e eu pensei comigo, poxa, pode dar uma samba isso. Escrevi o chute que a bola levou. Isso foi, séculos atrás, ficou anos parado. Até um dia, me lembrei, eu só tinha escrito isso, chute que a bola levou, fiz um arquivo e botei lá no meu computador. Aí eu pensei, poxa, vamos supor, essa bola, alguém chuta para fora do estádio, cai na casa de alguém. Aí falei, poxa, dá samba, porque de repente, né? Então, por exemplo, a primeira, só que não é um chute do Nelinho. O livro começa uma bola que ela se acha o máximo. E ela está na loja esperando assim, ela fala assim, o meu sonho é jogar na final da Copa do Mundo, ser a bola da final da Copa. Aí como a bola se sente. Vem uns picaretas totais, um tipo de várzea da pior laia, e compra o raio da bola. Ela já se sente mal, todo mundo jogando descalço, com um unhão desse tamanho. Aí ela é chutada, a bola vai parar na casa de um velhinho, mas o velhinho é caduco. E o velhinho pensa que é um melão.
Então o velhinho pega a bola, leva para dentro, limpa bem a bola, pega uma faca, porque o livro é contado pelo ponto de vista da bola, né? A bola, né? Aí chega o neto e fala, pô, o que você está fazendo, vô? Não, eu vou cortar o melão. Não, mas não é melão, não sei o quê. Conversa vai, conversa vem, eles vão lá para fora bater uma bola. Aí o velho dá um chute, a bola aí vai para outra, uma praça, cai não sei aonde. E aí ela vai de chute em chute. A bola contando histórias. Ela vai contando as vivências que ela tem, né? Então veja como é louco, entendeu? Quer dizer, você tem uma ideia... As ideias podem surgir a qualquer... surgir, E você isso. também é daqueles que de madrugada, às vezes, perde o sono, tem uma ideia, anota num Quando eu caderninho. estou escrevendo, sim. Não assim que eu acordo do nada, mas quando eu estou escrevendo, às vezes eu acordo de novo e falo, puxa vida, anoto. Já tem que ou ter um bloquinho, né? Às vezes, hoje em dia, eu pego o celular e eu escrevo, mando uma mensagem para Pra mim mesmo. para não esquecer da ideia. Para mim mesmo, é isso. Mas então, só para terminar, inspiração esqueçam. O que existe é vontade de contar uma história e trabalho. Aí é aquela ideia que eu botei aqui para vocês, botar a ideia no papel, ler, achar ótimo, no dia seguinte reler, acha uma droga, aí mexe. Aí, assim vai indo e o texto vai tomando Até corpo. porque a escrita é um exercício, né? Total. É um exercício que não é só, como ele falou, que nem gosta da palavra inspiração. A escrita é isso. Quando vocês fazem uma redação, né, Ricardo, a gente escreve, aí a primeira vez não fica bom, a gente faz aquele rascunho, risca uma palavra, Ou então troca, acha põe que tem outra. gente que chega lá, escreve, já está tudo pronto. Não existe isso. Ninguém voa puxando pelos próprios cabelos. Tem trabalho. Trabalho. Agora, para quem gosta do trabalho, é uma delícia. Trabalho e Eu gosto. estudo por Se trás. o cara não gosta, é melhor procurar outro trabalho. Sabe? Ó, Ricardo, eles também querem saber quantos livros você já leu. Isso acho que ele não vai ter essa conta. Acho que Não tem. Acho que esse número não é possível. Olha, livro é uma coisa, eu digo sinceramente para vocês, eu tenho livros que estão dentro de mim. Eu li o livro, eu nunca mais vou me esquecer desse livro. Ele está dentro de mim, está aqui. Ó, tá aqui Quer dentro. citar algum? Por exemplo, quando eu era... vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era adolescente, não existia livro juvenil. Esse troço não existia. Existiam livros para crianças e livros adultos. Então, o que acontece? Eu passei, depois dos livros de criança, quando eu já tinha 12 anos, por aí, eu comecei a ler livros para adultos que tinha em casa. Então, eu lia o que eu conseguia ler. E, na época, quando eu tinha 13 anos, justamente, um autor americano chamado John Steinbeck, ele ganhou o Prêmio Nobel. E apareceram na minha casa os livros desse autor, traduções portuguesas de Portugal. Esse autor está dentro de mim. Está aqui, ó. Eu amo. E nos acompanha por toda a vida, Sim, né? e eu li vários livros desse cara. Ele me abriu portas como ser humano, como tudo, por questões difíceis. Com certeza eu li coisas ali que não era bem para um leitor mais velho, mas eu aguentei. Assim como tem pessoas, né, que passam pela nossa vida e nos modificam, né? E Isso. trazem ideias, e às vezes você nem convive muito tempo com essa pessoa, mas ela consegue abrir, né, a sua cabeça, enfim, o seu universo para outras coisas. Um livro também tem esse poder, né? Poesia, nossa, eu já li muita, adoro ler poesia, e tem poetas que, entendeu? Então é isso. Qual livro Rafael e Cauã, da UMI Valderi de Almeida, perguntaram que livro você acha seu que foi muito sucesso? Eu trabalho há 43 anos com livros, veja bem. Então, primeiro eu queria contar isso. Tem livros que fazem sucesso, depois cai, depois sobe de novo. Tem livros que começam sem sucesso nenhum, depois eles vão crescendo. Eu tenho um livro que já morreu, coitado, já foi enterrado. Eu ganhei o prêmio Jabuti. Ninguém leu esse livro, acho que só o cara que deu o prêmio. Qual é esse Chama livro? Alguma Coisa. Esse livro foi um fracasso retumbante. Quer dizer, ele ganhou o prêmio Jabuti. Isso foi bom, foi o meu primeiro prêmio Jabuti, foi um orgulho, mas realmente ninguém leu. Tanto que ele está fora do mercado, estou pensando em juntar com outros textos, chama Alguma Coisa, é um livro da FTD. Eu ganhei o meu primeiro prêmio Jabuti com esse raio desse livro. Mas, geralmente, quando as pessoas associam a você, você acha que tem algum título? Não, tem alguns livros, por exemplo, Contos de Enganar a Morte, sei lá, o 19 Poemas Desengonçados. Tem vários livros que vendem mais, que, de repente, ocupam um espaço assim, né? Tem livros que foram comprados pelo governo. Eu tenho um livro que é para um leitor mais velho, né? Chama Fragosas Brenhas do Matarel, e ele foi comprado pelo governo e distribuído
em bibliotecas do Brasil inteiro. É fantástico, isso já conversei com leitores que leram, né? Ele se passa no período colonial brasileiro. Vocês imaginem como era a vida de alguém em 1540, por exemplo. Eu fiz essa pesquisa durante 4 anos e aí escrevi 2 livros já, um outro também. E é fantástico poder conversar com jovens e falar sobre esse livro, né? E agora a gente vai falar um pouquinho de cultura popular, né? Suas histórias populares, que é a sua grande pesquisa, né, Ricardo? As crianças querem saber se, quando você reconta essas histórias, você vai modificando quando você conta. Não, eu modifico como se eu fosse um contador de histórias. Eu não modifico a essência do conto de jeito nenhum. O que eu faço é o seguinte, por exemplo, vamos supor, tem um famoso folclorista, já falecido, né, Luiz da Câmara Cascudo. Ele, vamos supor, ele lá no Rio Grande do Norte, onde ele morava, ele ouviu falar que tem um contador de histórias que é um pescador. Ele ia lá, ouvia a história do cara, anotava como o cara contou, e ele publicou livros dessas histórias anotadas por ele, igualzinho como o cara contou, porque ele era um pesquisador mesmo, de ir na raiz, na fonte. Muito bem, a mesma história que ele recolheu, um autor mineiro recolheu, mas diferente, porque em Minas já contaram de outra forma. Isso é uma coisa fascinante na história do conto popular, porque ele é contado de boca em boca e vai mudando conforme o contador de histórias. O que eu fiz? Como eu não podia viajar pelo Brasil, nem tenho grana para sair por aí viajando, chegar lá, o contador é um lixo, é ruim, não adianta, não tem como fazer isso, seria inviável economicamente. Eu pesquisei em livros, então eu achava um conto que eu achava muito bom, achava outras versões recolhidas no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, sei lá onde, e aí eu fiz a minha. Mas a minha é uma síntese feita por mim, mas é uma escolha dos melhores partes e que dão mais sentidos, na minha opinião, para essa história. É como um contador de histórias, nesse caso. E desde o começo que você começou essa escrita, esse interesse pela cultura popular já fazia parte da tua trajetória? Eu tinha na minha casa pelo meu pai, que o meu pai tinha interesse por isso, ele era um geógrafo, ele gostava muito do Brasil e tal, né? Mas isso não foi bem por isso só. Aconteceu o seguinte, quando eu virei escritor, publiquei meu primeiro livro, as pessoas falavam, não, livros para criança. Eu pensava comigo assim, mas e João e Maria? João e Maria é uma história braba, muito braba. Vocês conhecem a história de João e Maria, né? Quer dizer, é uma história... E outra, eu comecei a pensar, mas e as madrastas da Branca de Neve que manda matar a filha? Eu falo, pô, mas o que é uma literatura para criança? Aí eu percebi que existia uma literatura popular, que ela era riquíssima, que não tinha nada a ver com faixas de idade. Faixa de idade é coisa de mercado, não tem nada a ver com a realidade. A realidade é que nós somos pessoas e lemos o que a gente pode ler. Então, isso norteou muito o meu texto, a minha maneira de... Por exemplo, eu li esse poema do Pezinho de Violência. Para que idade é isso? Sei lá, pô. Trata de um assunto que me incomoda, que vemos no ar agora com essas guerras, então nem se fala, mas que é uma constante no Brasil, uma violência, até porque existe muita diferença social e tal. Tem uma violência que a gente convive com ela, né? Tem países que a violência é muito menor, tá? Porque a sociedade está mais equilibrada, as pessoas têm uma vida melhor, né? A gente percebe que você também vai trilhando vários assuntos, né? Mesmo falando das questões da cultura popular, tem outros assuntos que te interessam, né? Sim. Mas e também é bacana eles escutarem, Ricardo, nesse sentido de que como também é importante nós preservarmos a nossa cultura. Sim. Eu acho que a cultura popular é riquíssima, a nossa cultura popular, viva ainda, porque tem muitas pessoas que continuam contando histórias, até porque elas não são letradas, elas praticamente não sabem ler. Então, por exemplo, tem um autor, se não me engano, não sei se é da Paraíba, agora estou esquecendo, do Rio Grande do Norte, um professor universitário, já é falecido, chama Altimar Pimentel. Ele descobriu uma senhorinha lá na terra dele, se não me engano, é no Rio Grande do Norte, chama Teresa Luzia. Ela é analfabeta, tá? Semi-analfabeta, não sabia ler nada. Pô, só um pouquinho. Ela contou 300 histórias para o cara. 300, ela sabia de memória. Que ela ouviu
do pai, da avó, do marido, que o marido dela era mais velho que ela, então sabia histórias também. Era bom de bico, cara, contava várias Vocês histórias. sabem, né, crianças, que a cultura popular tem muito esse caminho de que as Contada histórias de boca em boca. que são histórias, né, que vão sendo contadas de pai para filho, de filho. Por exemplo, eu contei a história do rei que virou vaca aqui. Pode ser que alguém de vocês chegue em casa e conte a história do rei que virou vaca. E ela vai se fácil de perpetuar decorar. na família. Mas já vai contar de maneira diferente que eu contei, porque cada um conta de um jeito. É fantástico, porque o livro é uma coisa fixa, né? O livro está aqui. Ó. Você lê, o texto está lá, tá prisioneiro. E além de tudo isso, né, Ricardo, está lá a memória, né, do povo brasileiro, o jeito. Sem porque dúvida. nessa poesia, nessa literatura, nessas trovinhas, ou seja lá que tipo de escrita nós estejamos falando, está lá também o modo de ser, de viver do Brasil. E isso é a gente resgatar a nossa cultura, né? O modo como as pessoas viviam, o que as pessoas apreciam, o que elas comem, tem né, sobre culinária, enfim, tudo que envolve uma cultura de um povo, se a gente mantém isso vivo, é a nossa própria história, é a história desse país aonde a gente nasceu e aonde a gente vive. Né? Por isso que a gente fala sempre, tem gente que gosta só de beber da cultura estrangeira, né? Porque tem gente que não dá valor à sua própria cultura. E que cada país, muitos de vocês aqui tenham vindo do norte, né? Do sul, de vários lugares do Brasil. E cada lugar tem a sua cultura própria, né, Ricardo? E preservar isso é muito rico, preservar essas vivências, essas experiências da nossa família, do lugar onde a gente veio. Então, acho que o Ricardo, com a sua obra, é alguém que ele não precisa nem fazer esforço, só pela obra que ele tem, ele já deixou esse legado, né, dessa importância da gente preservar a nossa memória, né, como brasileiros que somos. Agora, lembre-se de uma coisa, essas histórias, elas são vivas. Por exemplo, pode ser que alguém aqui tenha uma avó, e essa avó conheça histórias que não foram publicadas ainda. Se alguém que tem uma avó ou um avô que seja bom contador de histórias, faça uma proposta, peça para ela contar aquela história que vocês gostam muito e escrevam a história. Bota no papel. Quem sabe amanhã vocês escrevam um livro com as histórias da sua avó. Fica a propósito. Depois vocês me chamam, eu vou lá receber um autógrafo. São as nossas memórias, isso mesmo. Memórias. Ricardo, você gostaria de mostrar... É verdade. Eu trouxe umas imagens para vocês. Pode ser? Que aí a gente... Se puder apagar a luz, seria bom. Isso. Olha, é o seguinte, gente, eu quero só mostrar muito rapidamente, porque o tempo é curto. Isso aqui é o boneco do livro. A outra imagem vai parecer com ela, porque é um boneco, mas aqui é o seguinte, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente fala no boneco, é a primeira ideia. Né? Não é o livro pronto, totalmente ainda, que ele pode sofrer modificações, né? Ele ainda pode sofrer algumas modificações até a editora... imagens lá e vou mostrar aqui. Até a editora fazer a capa final, né? É o seguinte, ó. É o seguinte, olha. Eu escrevo o texto, mando para a editora fala, legal, vamos fazer o livro. Como eu faço os desenhos de quase todos os meus livros, a gente faz uma reunião e determina que tamanho vai ter o livro, formato, e quantas páginas mais ou menos. Eu vou para casa e eu faço o boneco do livro. O boneco do livro é isso aqui, ó. É um livro antes do livro. Isso aqui está desenhado aqui, ó. Olha, por exemplo, no boneco do livro, eu chamei o livro de o Espertogildos e Adivinhões. Não sei se está para ver. Aqui o livro ficou Contos de Adivinhação. O boneco é o livro antes do livro desenhado aqui dentro. Quer ver? Aí eu vou mostrar. Pode passar. Então, esse aqui é o boneco da capa é a capa do boneco do livro, olha. Veja, por exemplo, ali aquele Ricardo Azevedo, como é que está, ó. Agora passa o outro slide. Essa é a capa do livro mesmo. Parece que é igual, porque eu fiz muito próximo da câmera. Mas, tá vendo? O Ricardo Azevedo já está com o título certo. Aviãozinho de papel, eu fiz o título com um lápis à mão. Pode passar outro, que vai mostrando melhor. Olha, boneco do livro.
Tá? Aqui é um desenho que eu fiz aqui, mais ou menos, para Bebê Bobó. E tem um aviãozinho de papel passando ali, tá vendo? Olha lá. Pode passar o outro. Olha o desenho definitivo. Então, o boneco é importantíssimo, gente, porque o boneco serve para eu olhar como o livro vai ser e para a editora olhar como o livro vai ser. Pode passar outro. Ó, esse aqui é um estudo para a capa do Contos de Enganar a Morte. Eu não gostei, inclusive, mas guardei, por isso que eu fotografei. Pode passar outra. Essa eu gostei mais. Esse é boneco ainda, tá? Pode reparar ali em cima, o Ricardo Azevedo no meu nome está só rabiscado, tá vendo? Ó? Contos de Enganar a Morte, bibibi, bobobó. Não tem, tem a editora aqui embaixo, sim. Mas esse é o boneco. Agora pode mostrar o livro como ficou. Tá vendo? Mas o outro desenho é que eu me baseei no outro para fazer esse. Então, por isso que eu falo assim, quando vocês falam em inspiração, pô, dá um tempo, né? Dá trabalho pra caramba fazer esse troço. Pode ir adiante. Ah, bom, mas inspiração... Olha, aqui, por exemplo, esse aqui é do Contos de Enganar a Morte, veja só, eu fiz essa conversa que o cara teve com o diabo, esse aqui é o Zé Malandro. Só que eu esqueci que o Zé Malandro era um velhinho quando ele fala com o diabo. Então eu botei ele com essa cara aqui, mas eu gostei do diabo. Eu falei para esse diabo até que está... Eu achei que é um diabo que está com uma cara boa. Então pode passar o definitivo. Eu dei uma envelhecida no Zé Malandro. O diabo ficou mais ou menos igual, porque eu gostei do desenho. Então você vê, eu aproveitei praticamente o desenho que eu fiz no boneco para fazer o desenho definitivo. Pode passar outro. Aqui, casa do meu avô, isso aqui é um boneco, tá vendo? Esse, eu botei ele de lado assim, para vocês verem que aqui, para estudar o título, eu fiz várias dessas coisinhas aqui com o texto impresso, num papel escuro, até eu ver qual era o tipo de letra que eu ia usar. Eu não tenho os outros, por isso que mas eu deixei meio de lado, né? Pode passar. Ó, esse é o livro definitivo, tá vendo? Então, ficou igual, né? Porque, na verdade, às vezes fica completamente diferente. Tá? Pode passar adiante. Ó, dentro, isso aqui é o tio Nenai, é um tio pancada. Nesse casa do meu avô, tem um tio maluco. Preciso dizer para você o seguinte, eu não tive avós, meus avós morreram antes de eu nascer. Então, essa casa do meu avô não é do meu avô mesmo, porque eu nunca fui na casa do meu avô. E nunca tive um tio louco. Mas na minha história tinha esse tio que é louco. Tá? Então, olha a cara dele, como é que era. Atrás, não dá para... Ó, esse é o tio louco do livro. Atrás, no outro desenho, se vocês forem olhar, eu já tinha pensado numa lousa, tá vendo? Aqui não dá para ver direito aqui, mas era uma lousa que tem ali atrás. E ele dando uma aula de loucuras, né? Porque ele é pirado. Então, pode botar lá. Ele ficou assim, o tal do meu tio maluco. Pode passar adiante. Aqui são desenhos, eu queria que vocês pensassem uma coisa só, eu vou mostrar só os desenhos e vai terminar. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, você pode fazer o desenho assim, vou desenhar uma sala, e desenhar uma sala, mais ou menos. Mas você pode fazer desenhos que mais de ficção mesmo, no sentido de que eles podem ter diferentes leituras. Como aquele texto que eu falei daquelas pessoas que entram em casa e vão dominando a casa. Tá? Então, ó, esse é um... O que é essa aranha aqui? Eu não sei. Entendeu? Nem eu sei. Mas eu botei a aranha lá. Pode ir adiante. Ó, o que você faz com isso? Entendeu? Para eu que sou desenhista, é uma delícia desenhar esses troços. O que eu mais tenho prazer é para desenhar isso. Desenho meio, sei lá, mas dá o que pensar, né? Você fala, o que é uma natureza dentro dos livros? O que é isso? Pode passar. Aqui não sei se dá para ver, são tijolos na parede, né? Daqui eu não estou vendo bem. Pode passar. Desenhei em pleno Covid esse aí. Eu gosto de uma aranha, viu? Porque a aranha é simbólica, né? Você bota uma aranha na cara do cara, você fala, pô, não é coisa tão boa, certo? E eu lembrei da gente usando máscara, mas aquele perigo fora o tempo todo, dia e noite, sem parar, né? Então,
Está entendendo? Eu quero dizer para você o seguinte, se eu chegasse na China e mostrar esse desenho, eles não sabem falar português, mas eles olham o desenho e vão compreender. Se eu for na Dinamarca e mostrar o desenho, o cara vai olhar e falar, estou sabendo. É muito poderosa a linguagem visual. Então, eu quero que vocês saibam, que vocês aprendam a escrever, etc. E tal, mas quem desenhar aí, vai desenvolvendo o seu desenho também, que é uma boa. Pode passar, acho que tem mais um, não sei, deixa eu ver, nem lembro. Pode passar, é o último. Isso aqui é a construção da utopia, por exemplo. A gente vai indo aos trancos e barrancos, tentando construir algo que não está no momento, mas poderia estar. Tá? Então é isso, gente. Você quer ler alguma coisa desse livro seu que está aí? Obrigado. Olha, não, sabe uma coisa que eu acho que eu posso mostrar? Que eu trouxe mais coisa para mostrar. Podemos. Deixa eu tirar aqui os livros. Obrigado, gente. Peraí, deixa eu só tirar aqui que está meio... Ele vai ler mais uma coisinha curta para a gente encerrar com uma leitura, tá bom? Eu posso mostrar só uns desenhos Lógico. originais? Ele vai mostrar uns desenhos também para vocês. Olha, por exemplo, o boneco do livro das casas e o livro das casas mesmo. Ó. Mudou completamente a capa, entendeu? Quer dizer, Esse livro que está aí fora. esse é o... Quer ver? Ô, Rita, me traz aqui o boneco, quer ver? Eu vou mostrar aqui uma coisa. Vou pegar uma página qualquer aqui dentro. Esse boneco, hein? Esse Mas mudou esse tudo. já é o desenho definitivo. Ó, você pega, por exemplo, aqui, eu vou pegar qualquer um aqui, sei lá. Vou pegar um desenho aqui, deixa eu ver. São os rascunhos. Olha aquele desenho que eu mostrei para vocês aqui, ó. Dá para ver? Aqui está no boneco do livro, né? Esse livro aqui tem a seguinte característica, deixa eu ler aqui para eles, então. Ó, Tá. olha, o que eu fiz? Eu, como sou desenhista e sou escritor, eu pensei comigo assim, e se o desenho não mostrar aquilo que está sendo dito? Então, por exemplo, eu vou começar pelo primeiro, vocês vão entender na hora, olha. O texto diz assim, a pulga vive feliz, pois é um bicho de sorte. Sua casa tem comida e é o seu meio de transporte. Eu fiz um cachorro. Alguém podia botar um burro aqui, sei lá. Pulga podia ser uma pessoa cheia de pulga, sei lá. Mas eu botei um cachorro. Aqui, quer ver, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Ó, essa mulher aqui. Quem ainda não nasceu, mora dentro da barriga. Tomara que sua casa seja sempre sua amiga. Olha a casa aqui, ó. Né? Então, podia ser outra coisa, certo? A casa, quem ainda não nasceu, sei lá, podia ser uma... Se bem que essa aqui está na cara, né? Quer ler mais uma para a gente encerrar? Posso. Vamos ler mais uma para a gente, desse livro Deixa eu- que está aí. Desse livro para a gente Eu poder... vou mostrar então essa aqui, olha aqui, ó. O texto é: embora seja invisível, segura essa, seu moço. O sonho também tem casa, mora em cima do pescoço. É aquela imagem lá do... É o sonho. Que lindo Mas isso. tem uma aranha ali. É um pesadelinho que está ali. Que nunca abandona. Menorzinha, maiorzinha. Ricardo, que maravilha essa possibilidade de estar com você, né? Vendo esses rascunhos aqui, depois vendo no que esse seu trabalho se transforma. Oi, querido, quer perguntar algo? A diferença. Não, eu acho que o cartunista é um desenhista. Né? Quer dizer, aí você dentro do desenho, mesmo que você fala assim, um escritor, ele pode escrever contos, pode escrever poemas, pode escrever um romance. O desenhista pode fazer várias coisas. Ele pode ser um ilustrador de livros, ele pode fazer cartoon, por exemplo. Eu não saberia fazer um cartoon bom. Eu não sei fazer. É uma arte mesmo. Eles são pessoas que têm uma síntese e um humor mordaz, assim. Eles mordem, assim, né? Aliás, ainda bem que eles fazem desenhos, porque senão eles morderiam pessoas. Eles são caras muito críticos e fazem os cartoons. É fantástico. Mas eles são desenhistas, na verdade, que usam a linguagem visual para comunicar uma ideia. Basicamente é isso. Né? Zé, quer vir aqui também para a gente agradecer a presença do
do Ricardo aqui conosco e bater mais uma salva de palmas. Obrigado. Muito obrigado. Olha, muito bom poder estar aqui com vocês hoje, contando um pouco aqui das minhas coisas, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e boa sorte. E evitem fazer besteiras, tá? Pessoal, esse livro, né? Ó, deixa eu deixar esse aqui. Esse livro está aqui no foyer também, né? Para os professores, para quem não conheça, o livro dele está à venda aí. E o Ricardo também pode, ele vai ficar mais um pouquinho ali conosco no foyer. Se alguém quiser, ele já se prontificou aqui a ficar conosco. Se alguém quiser o autógrafo do livro deles, a gente se encontra ali no foyer. Esses dois aqui eu tenho. Isso mesmo. Tá bom? Então, aguardamos para quem quiser. O autógrafo não vai ser dado no banheiro, é preciso ser claro. Nos encontramos lá fora, então. Obrigado. Obrigada, Aplausos. Zé. Obrigada, Ricardo, mais uma vez, por estar conosco. Vamos.